Olá, eu me chamo Ronivan Akbart, sou estudante do curso de Licenciatura em Informática ofertado pelo IFES, Campo Cachoeiro, pertenço ao Polo de Nova Venécia, Espírito Santo. Tenho como objetivo neste vídeo apresentar uma aula simulada como requisito parcial de nota na disciplina de estágio supervisionado 3. Essa aula simulada tem como tema, a qual eu escolhi, a utilização das tecnologias nos dias atuais, da disciplina Informática na Educação. Essa aula terá uma duração de 55 minutos. O público-alvo é os alunos de 5º ao 9º ano. Este tema foi escolhido para apresentar para os alunos a geração dos computadores e algumas tecnologias, ou o que é tecnologia nos dias atuais. O objetivo é conhecer a evolução do computador, como eu já mencionei, alguns resultados, seu processo. O procedimento será uma aula explicativa, aula teórica, onde os alunos poderão entender e compreender a evolução do computador até o dia de hoje. Os recursos utilizados seriam o laboratório de informática, um projetor de mídia, quadro branco e computador, com acesso à internet. E a avaliação será, no caso, de forma oral, onde os alunos deverão argumentar com suas palavras a respeito do tema escolhido, seu entendimento e o que compreendeu no decorrer da aula. Vamos lá. Uma breve introdução a respeito do nosso tema, a evolução do computador. Atualmente, houve um número elevado de pessoas que possuem um computador em casa. Mas poucos sabem da evolução dele até os dias atuais, do seu início, como é que surgiu a inspiração, quem teve a ideia de criar. Então, o computador ele passou por diversas transformações e evoluções, e por isso foi se aperfeiçoando e avançando com o passar do tempo. Graças aos avanços nas áreas de matemática, engenharia e eletrônica, isso tudo foi possível, e é praticamente impossível nesse século no qual vivemos, no século XXI, nessa era digital, não falarmos em computador. Mas um detalhe que acontece, quando olhamos para trás, nós nos perdemos, porque não sabemos onde tudo começou. Hoje muitas pessoas têm em casa, tem um celular na palma da mão, que tem a ver com a tecnologia, mas não sequer sabe como é que se iniciou tudo isso. Por exemplo, alguém que sabe a evolução do computador, você que está assistindo em casa, você sabe a evolução do computador? Então, é este o ponto que nós queremos ministrar nesta aula, a evolução. Sabemos que tudo ao nosso redor começou a um princípio lá atrás. Então devemos ter acesso a tudo isso neste momento e conhecer. E saber que esses computadores são aparelhos eletrônicos que recebem, armazenam e produzem informações de uma forma automática, que já fazem parte do nosso cotidiano e que cada vez mais aumenta o seu nível mundial. Hoje o mundo todo está interligado e utiliza o computador. E será sobre essa história, a evolução do computador, que iremos estudar hoje. E logo após a compreensão da evolução do computador, iremos ter uma breve introdução a respeito do que é tecnologia. Primeiro vamos abordar a evolução do computador. Ele é dividido praticamente em 5 gerações, conhecidas como primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Vamos por partes, para que possamos entender de fato o processo de evolução, as datas, o que realmente aconteceu nesse processo de evolução do computador. A primeira geração ela é marcada entre os anos de 1951 a 1959. Foi quando funcionava por meio de circuitos e válvulas eletrônicas, né? E só que eles possuíam um uso restrito, além de serem imensos, consumia muita energia e pesava cerca de 30 toneladas. É muito peso. Então o exemplo desse computador dessa primeira geração seria, no caso, o ENIAC, Electronic Numeral Integrated Computer, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19.000 válvulas. Esta é a primeira
geração do computador. Vamos para a segunda geração. A segunda geração ela já foi em torno de 1959 a 1965, ainda com dimensões grandes. Os computadores dessa segunda geração funcionavam por meio de transitores, os quais substituíram as válvulas e entraram os transitores, que eram maiores, mais lentos. Nesse período começou a espalhar o uso comercial. O modelo até utilizado da IBM e pesava cerca de 890 quilos. Este é o da segunda geração. Vamos para a terceira geração. A terceira geração ela ocorreu em período de 1965 a 1975. E esses computadores da terceira geração eles já funcionavam por meio de circuitos integrados. Eles substituíram os transitores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. E foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou a utilizar. Até então, antes era só aquelas coisas de toneladas, coisas muito grandes, pesadas, impossíveis de pessoas, usos comerciais, de pessoas pessoais assim utilizar. Mas era só aquela coisa enorme que muitas vezes eu ou você naquele tempo não teria nenhum acesso. Vamos para a quarta geração. Essa quarta geração ela aconteceu por volta de 1975 até os dias atuais. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores eles diminuíram de tamanho, aumentaram a velocidade e a capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores com um gasto menor de energia e o seu tamanho também reduziu. Como nós vimos até agora, as gerações anteriores eram coisas muito grandes, às vezes não dava para mim nem para você ter acesso, mas com o passar do tempo, as gerações foram se passando, a tecnologia foi tendo mais acessibilidade a todos, então com isso fez com que essa evolução progredisse um processo mais rápido para que nós pudéssemos hoje ter acesso a tudo isso. Igual esse vídeo que eu estou fazendo, ou você está vendo de um computador, ou você está vendo de um celular, ou você está vendo de um tablet, mas tudo tem a ver com a tecnologia. E nesse período que aconteceu essa expansão dos computadores pessoais, onde praticamente toda a população, claro que tem a questão das condições financeiras, classe social e tudo mais, tiveram acesso a esses computadores, podendo ter, desenvolvendo, usando, utilizando ele de todas as formas possíveis. Sabemos que a evolução do computador traz seus benefícios, só que nos dias atuais tem os dois lados. Às vezes as pessoas não sabem utilizar, ou acontece o caso de pessoas que usam ele para coisas erradas, que devemos estar cientes disso. A questão principal é a gente entender essa evolução, que o computador era um trem enorme, grande, que eu não teria acesso, mas que hoje é uma coisa reduzida. Até um notebook que a gente já tem um acesso melhor. Então essa é a questão da evolução. Eu vou disponibilizar depois um material, um vídeo na verdade, para que a gente possa entender melhor sobre o que eu acabei de explicar para vocês. E a questão tem alguns estudiosos que dizem a respeito de uma quinta geração, que seria supercomputadores, né, que seriam utilizados, no caso, tipo pela NASA. E outros já dizem também a respeito que essa quinta geração surgiu a partir da criação do Windows, com um preço mais acessível, uma inteligência artificial. Que essa inteligência artificial é o uso de robótica, de computadores, substituindo o trabalho humano, como se fosse isso. Mas vamos focar nas 4 gerações que acabamos de mencionar. A partir da 4 para frente é tudo que a gente já vive nos dias atuais. Agora, iremos ter uma breve introdução a respeito da tecnologia.
Muitas vezes a gente, tecnologia, acaba não sabendo exatamente o que é, ou talvez para que serve, o seu significado. Vou passar para vocês um pequeno resumo a respeito do que é tecnologia. Não sei se vocês sabem o que é tecnologia, mas a tecnologia, para quem trabalha ainda com computadores e todas as novidades desse universo vasto, a tecnologia envolve o desenvolvimento de aparelhos que lidam com a contribuição da informação de forma cada vez mais veloz, abrangendo um número crescente de pessoas e realizando cálculos cada vez mais avançados. Aquilo que a nossa mente não processa, não é capaz de fazer, o computador ele é capaz de fazer. Então é por isso que os computadores têm avançado grandiosamente e mundialmente, e está interligado com as tecnologias dos dias atuais. A tecnologia caminha juntamente com o computador. Na verdade, o computador acaba acompanhando a tecnologia, ela vai avançando, o computador vai avançando também de forma grandiosa. Tecnologia, resumindo, é um conjunto de técnicas e habilidades, métodos e processos usados na produção de bens e serviços, ou na realização de objetivos, como uma investigação científica. Tecnologia, ela pode ser conhecida de técnicas, processos e similares. Isso também pode ser embutido em máquinas que permitem a operação destas sem conhecimento detalhado do seu funcionamento. E o sistema acaba acompanhando. Esse sistema é aquilo que aplica a tecnologia ao pegar um input, mudando de acordo com a funcionalidade do sistema. Então, produzindo um resultado, são referidos como sistemas de tecnologia ou sistemas tecnológicos. A forma mais simples de tecnologia é desenvolvida a forma mais simples de tecnologia é o desenvolvimento e a utilização de ferramentas básicas. A descoberta pré-histórica, muito tempo atrás, como controlar o fogo, essa sequência de revolução neolítica, aumentaram a disponibilidade de fontes de alimento, enquanto a invenção da roda auxiliou humanos a viajar, transportar cargas e controlar seu ambiente. Desenvolvimentos ao longo da história, como a prensa móvel, como também conhecida como a impressora, que é uma coisa que está interligada à tecnologia, o telefone, como eu mencionei anteriormente, a internet. Isso tudo diminuiu as barreiras que ficavam entre nós e a comunicação e permitiu que os humanos interagissem livremente em uma escala global, vamos colocar assim. Entre os efeitos da tecnologia estão o desenvolvimento de economias mais avançadas, incluindo a atual globalização econômica. Muitos processos tecnológicos produzem produtos indesejados, conhecido como poluição, e consomem recursos naturais não renováveis que afetam o meio ambiente da Terra. Inovações sempre influenciarão os valores de uma sociedade e levantarão novas questões na ética da tecnologia. Exemplos incluem o aparecimento de noção de eficiência em termos de produtividade humana e os desafios bioéticos. O uso da tecnologia também provoca debates filosóficos, onde os discute se as tecnologias melhoram a condição humana ou piora. Como acabamos de ver, uma breve introdução a respeito da tecnologia, sabemos que ela está ao nosso redor, está presente nas nossas vidas todos os dias, onde quer que a gente vá, a tecnologia está presente. Se eu vou no hospital, eu vejo um computador, eu preciso esperar uma senha, eu preciso retirar uma senha, esperar numa fila onde eu serei chamado por ordem de chegada, que meu nome já foi para um sistema. Então tudo isso faz parte da tecnologia, e a evolução do computador faz parte de tudo isso que nós acabamos de falar. Uma breve atividade avaliativa irei passar para vocês a respeito do que a respeito da tecnologia e da evolução do computador, onde vocês irão me mandar a resposta por áudio pelo WhatsApp, e eu irei avaliar a participação de todos, se todos participaram do tema proposto, se entenderam, se caso tiver alguma dúvida pode estar me perguntando,
que eu vou estar pronto para responder, porque o objetivo da nossa aula é que cada aluno aqui venha aprender, não apenas assistir um vídeo e pular, mas sim aprender. E as perguntas para poder responder são 5 perguntas simples. A primeira você já conhecia a história da evolução do computador? A número 2, são quantas gerações até os dias atuais, incluindo as que eu destaquei? Terceira pergunta, quando iniciou a criação do primeiro computador? Quarta pergunta, você já teve um contato com um computador? Quinta pergunta, quais tecnologias você utiliza no seu dia a dia? Essas são as 5 perguntas. Depois irei mandar o PDF por escrito para vocês, para poderem responder e me mandar. Também irei disponibilizar o conteúdo dessa aula para vocês, caso tenham mais alguma dúvida, queira aprofundar mais o conhecimento. Vou deixar algumas referências utilizadas para quem quiser se aprofundar no tema proposto, irei deixar. Agora eu vou disponibilizar um vídeo para vocês e peço que assistam até o final, um vídeo ilustrativo a respeito da evolução do computador, para que possa ficar mais fixado na mente de vocês. E na próxima aula iremos estudar um pouco a respeito de alguns aplicativos que podemos utilizar no processo de aprendizagem e a respeito de gamificação, mas isso ficará para a próxima aula. Desde já, desejo uma boa aula a todos, um abraço.